Oi, gente, eu vou introduzir para vocês um pouco sobre o que o filme Spider tem a dizer. Bom, Spider vai narrar a história de Dennis. Dennis é um homem visivelmente atormentado, que passa a maior parte da vida, mais ou menos 20 anos, num centro psiquiátrico. Ao sair de lá, ele vai para uma casa de passagem. O filme mostra que nessa casa de passagem ele sempre está isolado, sempre fazendo anotações no seu caderninho e ele toma todo o cuidado para manter esse caderninho escondido. Essas anotações, o filme mostra, são anotações baseadas nas memórias de Dennis, né, do Spider, que ele tem sobre o relacionamento com a mãe dele, o amistoso relacionamento com a mãe dele e o tumultuado relacionamento com o pai dele. Ele gesticula bastante, balbucia, por vezes a gente não entende o que ele quer dizer. Então, ele vai tentar construir uma narrativa nesse caderninho para que faça sentido na cabeça dele todas essas memórias. E o filme vai mostrando, a partir da visão do Dennis, o que acontece. Bom, nas memórias de Dennis que vão passando no decorrer do filme, é comum sempre ele estar acompanhado da mãe. Porque eles têm essa relação mais próxima, diferente do que ele tem com o pai. As memórias com o pai são sempre memórias negativas. Além disso, é perceptível, tanto nessa imagem como na imagem anterior, a admiração que o filho tem pela mãe. O jeito que olha, o jeito que vê ela passando batom, se arrumando. Então, quando o pai está próximo, parece sempre uma ameaça ao Dennis. Então, na memória do Spider, o pai é sempre aquele cara que a mãe pede para que o filho busque ele no bar. É sempre aquele cara rude. Inclusive, é aquele cara que pode vir assassinar a mãe. Então, durante todo o filme, a gente vai se deparar com essas duas realidades, que envolvem pai, mãe e a possível outra mulher que o Spider acha que o pai tá tendo um caso. Eu disse possivelmente porque realmente o filme traz esse desconforto, esse duplo olhar que no decorrer da trama vai se desvendando. Será que realmente existe essa outra? A outra e a mãe são a mesma pessoa? No final a gente vai reparando que as coisas vão se encaixando, as informações vão se encontrando e que realmente existem essas duas realidades. Além disso, tem uma curiosidade muito interessante que eu falei várias vezes, o nome Spider. Bom, Spider ganhou esse apelido ainda da infância por ter a habilidade de construir teias no próprio quarto. Ele leva isso para a fase adulta, inclusive é isso que vai ajudar ele a cruzar informações e isso vai fazer completo sentido no decorrer do filme. Bom, além disso, o Spider costuma sentir um forte cheiro de gás, que ele sempre atrela ao seu passado e que vai ser explicado no decorrer do filme. Bom, é isso, eu pontuei algumas coisas, mas o filme é muito mais rico em detalhes. Os sintomas mais presentes no filme são o delírio e a alucinação. Eles estão fortemente ligados à psicose esquizofrênica, e eles são retratados como uma forma de estruturação do sujeito. Ele se depara com a cena traumatizante, com algo que lhe gera angústia, alguma dor, e dentro da sua psicose, ele vai gerar um delírio ou uma alucinação para conseguir lidar com essa dor. Uma das cenas que eu separei para ilustrar isso, eu vou diferenciar os dois, a alucinação do delírio, começando pela alucinação é essa daqui, em que o Dennis, ele tá achando que ele sente um cheiro muito forte de gás vindo das roupas dele, e aí ele começa a tirar todas as roupas e a se envolver com um jornal, aqui a imagem, a se envolver com o jornal para tentar se proteger desse cheiro muito forte que ele tá sentindo, e só ele sente esse cheiro. Essa cena acontece depois que o Dennis descobre que essa casa onde eles estão é perto de uma fábrica abandonada de gás. A gente vai ver que esse gás, ele tem outra significância dentro da história dele, que é atrelada à morte da mãe dele. Na verdade, o assassinato, porque ele vai matar a mãe dele com um gás de cozinha. E aí a gente vê o que Lacan falava também, importante, né? Que é essa alucinação como suprindo o vazio da significação para o psicótico. E aí ele vai suprir, porque ele tá chegando nessa casa, ele tá completamente angustiado de estar nesse ambiente novo que ele não conhece, e ele não entende por que dessa angústia, e aí ele vai sentir esse cheiro de gás que vai trazer à memória dele toda essa história de delírio, todo esse delírio, na verdade, que ele passou com a mãe. Freud vai falar que o indivíduo psicótico, ele crê na realidade da alucinação.
E essa crença fidedigna e sem contradição que o psicótico experimenta é o que a gente chama de delírio. Quanto ao delírio, acontece no filme inteiro, porque a gente se encontra dentro do delírio do Dennis, que ocorre em detrimento do confronto dele com a vida sexual da mãe, que foi uma cena traumática na infância dele, que foi essa cena aqui. E a partir disso, ele fragmenta a mãe em duas. Isso que é o esquise, essa fragmentação do indivíduo, da realidade dele com a realidade das outras pessoas, fragmentação dessa realidade. E aí ele passa a tratar essa mãe, que é a mãe submissa, a mãe boa, a mãe amável, e a outra mãe, que é a mulher do pai dele, que é uma loira, amante do pai. Essa divisão foi a forma que ele conseguiu para se estruturar frente ao confronto com a sexualidade da mãe dele, dividindo ela nessa nova mulher. Esse delírio dele chegou a causar a morte da mãe dele, ele matou a mãe dele com gás, como já foi falado, porque ele cria dentro do delírio que essa nova mulher, junto com o pai dele, teriam matado essa mãe dele amável e carinhosa que ele conheceu. Frente a isso, se pensarmos assim, a gente entende na lógica do delírio dele que essa parte nova e sexual da mãe, ela veio em confronto e para ele, simbolicamente, matou essa mãe amável e tranquila que ele conhecia. E isso veio junto com o pai dele, obviamente, porque na cena que a gente viu, eram os dois. E é muito importante também lembrar que o delírio se utiliza da alucinação, porque ele via essa mulher como diferente. A psicose é uma forma de resposta do sujeito ao processo da castração e, às vezes, a insuficiência da linguagem dá conta de experiências e energias funcionais. Nesse sentido, o psicótico é aquele que delira, inventa histórias, alucina imagens, vivendo uma lógica própria na tentativa de conviver com a sua falta. Tudo aquilo que é vivido como trágico ou afetivamente intenso não recebe uma representação que associe esse excesso a uma ideia. Então ele, ao entrar em contato com essa mãe, que se mostrava como uma mulher com necessidades além do filho, quebrando essa relação simbiótica, é como se ela se tornasse outra pessoa. Ela não se encaixava mais na representação que ele tinha do que deveria ser a mãe. Na falta dessa representação, ele não sabia mais quem era ela. Então, na tentativa dele entender sua história de vida, há algo recalcado inconscientemente. E uma cena que mostra muito do psicótico esquizofrênico é a cena dele montando o quebra-cabeça, que ele se vê fragmentado e com uma fala repetitiva que não supre sua necessidade de expressão. Ele fica repetindo coisas inaudíveis, mas as coisas que ele fala que faz sentido, ele fica repetindo para que faça sentido para ele. Então, fragmentado do jeito que ele tá, não consegue processar os acontecimentos, nem dar sentido aos seus pensamentos por meio da linguagem. Usando o caderninho, ele vai escrevendo e tentando achar sentido no quebra-cabeça que é a própria vida. Na psicose, um fragmento desagradável da realidade é apagado e substituído pelo delírio. Na tentativa de preencher essa lacuna, ele começa a inventar um monte de coisas sem provas, sem fundamentos, que faz parte da sua realidade pessoal, imaginária, para preencher essa falta. Então, ele está sempre buscando uma saída para suas perdas, para suas faltas, do rompimento da relação com a mãe, da negação da figura do pai, de uma forma que ele não consegue processar o acontecido e criar sua própria realidade. Primeiramente, eu vou falar sobre o átomo social do sujeito delirante. O átomo social se refere às conexões, relações sociais que o indivíduo possui com outras pessoas que estão presentes no seu meio. No caso de psicóticos, o átomo social é irreal ou delirante. Isso porque o átomo social do psicótico está coberto de papéis do mundo delirante, e esses papéis eles se alteram bruscamente. Além disso, durante uma crise, o paciente se isola e o seu átomo social se resume às interações que ele tem em seu mundo interno, consigo mesmo. Dessa forma, o átomo social inexiste. E para se ter um átomo social, é necessário exercer papéis sociais. E o psicótico, quando em crise, tem uma perca ou inibição dos papéis sociais que ele exercia anteriormente.
Esse déficit no átomo social do Spider pode ser facilmente percebido quando vemos cenas como esta. Aqui ele se vê como sendo seu pai, ou seja, representando um papel social a qual ele não pertence. Outra coisa que pode ser percebida quanto isso é que parece que uma grande parte do átomo social do Spider parece se passar neste bar, sendo que este é o lugar em que o seu pai e sua mãe costumavam frequentar, não ele. Isso mostra como quando o Spider parece ter algum tipo de contato social, de exercer algum papel social, isso parece se passar somente no mundo da imaginação. Outro ponto a se citar é a matriz de identidade. Ela é muito importante para a formação da personalidade do indivíduo. Ela está vinculada desde a fase mais precoce da criança até o seu amadurecimento e a chegada do convívio social. Ela está vinculada principalmente à tomada de consciência do indivíduo do que é si mesmo, do que é o outro e do que é o coletivo. A matriz de identidade permite a diferenciação gradual do indivíduo com o seu meio, e assim começam a emergir e evoluir os papéis sociais que essa pessoa desempenha. Geralmente, indivíduos psicóticos permanecem na matriz de identidade indiferenciada, no qual não conseguem distinguir ao certo o que é de si e o que é do mundo externo, ocorrendo assim uma discriminação muito pobre do que é realidade e do que é imaginação. Outro conceito que se relaciona com a forma como o psicótico se relaciona com o seu meio é o conceito de tele. A tele do indivíduo psicótico é alterada, pois esse conceito se baseia nas relações interpessoais, quando a pessoa percebe e é percebida pelos outros. E o psicótico não percebe adequadamente o mundo ao seu redor e nem é percebido pelos outros. Isso pode ser percebido nessa cena, por exemplo, quando a mulher que cuida da casa de passagem quer tocar no Spider e ela não percebe o quanto essa ação pode trazer desconforto para ele. E outro exemplo que pode ser dado, ainda relacionado ao mesmo personagem, é quando o Spider joga o quebra-cabeças que ele estava fazendo no chão e ela reage de forma bastante agressiva. O conceito de tele pode, de certa forma, ser visto como de forma muito semelhante à empatia. Por exemplo, Moreno escreveu um poema denominado Convite ao Encontro, em que ele se refere à tele. Ele fala: é um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face, e quando estiveres perto, eu arrancarei seus olhos e os colocarei no lugar dos meus, e você arrancará meus olhos e os colocará em lugar dos teus. Um exemplo que pode ser dado para relacionar tanto o conceito de tele quanto de matriz de identidade indiferenciada é quando o Spider enxerga a dona da casa de passagem que ele está como sendo a sua mãe ou sua madrasta. Isso tanto está relacionado à sua dificuldade em distinguir o que é realidade e o que é imaginação, quanto à sua dificuldade em perceber o outro, perceber o que ocorre ao seu redor de forma objetiva. Oi, gente, boa tarde. A Hannah já falou um pouquinho sobre como o psicodrama enxerga as pessoas psicóticas. E eu vou falar um pouquinho sobre a forma de intervenção que Morena acredita que o psicodrama pode fazer com os pacientes psicóticos. A primeira coisa que Morena vai dizer é que o objetivo do psicodrama em grupo é fazer com que esse indivíduo ele consiga diferenciar a sua realidade de quando ele está em delírio, nas suas alucinações, e quando é a realidade real à sua volta, a realidade das outras pessoas. No filme Spider, a gente consegue ver bem isso, quando o Dennis, ele acredita na sua realidade que a sua mãe foi trocada pela amante substituída, que no caso a gente pode ver nessa imagem aqui, e a realidade real, como a gente pode ver nessa foto aqui, onde realmente era a mãe dele e não uma amante que substituiu o lugar da sua mãe. Dada a instabilidade e a irrealidade do mundo exterior e das relações sociais sentidas pelo paciente, Moreno desenvolveu um método que consistia em dar evasão ao mundo vivido pelo psicótico, dos delírios e das suas alucinações, e ele chamou esse mundo de mundo auxiliar, em que ele conseguir perceber como que o paciente se sentia diante do cenário psicodramático. E aí aqui
é uma imagem de um grupo psicodramático dando evasão às suas questões, seus momentos para se trabalhar em grupo. Então, dentro desse mundo auxiliar, o paciente psicótico, ele deixava de tentar a todo custo encaixar sua atividade delirante no mundo dos outros, seus momentos para se trabalhar em grupo. Então, dentro desse mundo auxiliar, o paciente psicótico, ele deixava de tentar a todo custo encaixar sua atividade delirante no mundo dos outros, o mundo real, e conseguia concretizar isso dentro do grupo dramático, dentro da terapia de grupo psicodramática. Então, isso fazia com que o paciente se sentisse muito mais confortável para expor as suas ideias, os seus sentimentos, as suas angústias, fazia com que o próprio diretor conseguisse entender melhor a sua realidade e, através do auxílio dos egos auxiliares, eles deixavam esse ambiente seguro para que ele pudesse externalizar o que ele estava sentindo, para ele concretizar as suas alucinações, os seus delírios, trazer para um mundo real, entre aspas, né? Porque seria um mundo auxiliar, um mundo imaginário só dentro do espaço terapêutico. E com isso, os egos auxiliares eles estariam dando um limite seguro. E esse limite seguro se daria justamente porque os egos auxiliares eles iriam conduzir o sujeito o psicótico para restringir-se, para que, assim, evitando uma maior deteriorização em relação aos delírios, à psicose. Essa imagem aqui eu coloquei para representar justamente esse momento da terapia grupal em que o psicótico, que é a pessoa no meio, estaria sendo auxiliada pelos egos auxiliares. A imagem, se vocês puderem ver, é bastante colorida e na minha concepção, na minha interpretação, isso mostra muito do conforto que o psicótico estaria sentindo, da segurança que ele estaria depositando no grupo como um todo e os benefícios que essa terapia grupal poderia fazer para a saúde mental desse indivíduo. É importante também ressaltar que Moreno dizia que o quão antes começasse a implicar esse método dentro de uma terapia com pacientes psicóticos, mais benéfico e mais rápido o efeito seria. Ele diz que seria mais fácil controlar os surtos, os episódios de surtos psicóticos e assim dando uma melhor qualidade de vida para o indivíduo, já que ele conseguiria trabalhar dentro do grupo em um ambiente seguro os seus delírios, as suas alucinações e conseguir diferenciar melhor essas duas realidades. Agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente como seria uma sessão psicodramática envolvendo pacientes psicóticos. O psicodrama diz que uma sessão ideal duraria em cerca de 90 minutos para dar tempo a fazer o máximo de insights possíveis e que os pacientes que frequentassem o grupo todos deveriam estar tomando antipsicóticos e que todas as técnicas são utilizadas, podem ser utilizadas, mas também é sempre bom lembrar que existe o bom senso do diretor e dos egos auxiliares de perceberem em qual fase da matriz de identidade o grupo se encontra, se os pacientes estão abertos e disponíveis para fazer determinada dinâmica, determinada técnica. É sempre bom, né, ter todo esse conhecimento do diretor no momento antes de aplicar alguma dinâmica. Agora falar um pouco dos benefícios que esse método pode trazer para o tratamento com pacientes psicóticos. Tem um texto falando vários pontozinhos, eu vou ler aqui para vocês. O psicodrama com pacientes psicóticos auxiliam no desenvolvimento de papéis mal desenvolvidos, incentiva o contato interpessoal abordando as interações familiares e sociais, promove a socialização e melhora as aptidões da comunicação, promove o insight para a doença e, consequentemente, a adesão à terapêutica, evita a dependência do hospital e o excessivo foco sobre o papel do doente, explora a expressão corporal e o movimento. Além de que ele consegue diferenciar, né, as duas realidades, como eu já tinha falado no começo, e dar força para que ele consiga enfrentar as suas angústias, o seu sofrimento, que no momento do delírio, no momento das alucinações. Bom, gente, então é isso. Obrigada por assistirem nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. E é isso. Beijo!